Eu nunca vou esquecer daquela noite em que eu fui covarde. Não foi num hospital, nem num velório, nem numa grande tragédia. Foi num barzinho simples de Goiânia, com mesa de plástico, cerveja barata e risada alta demais. E o que machuca até hoje não é o que fizeram comigo. É o que eu fiz com alguém. Ou melhor, o que eu deixei de fazer. Antes de eu continuar, faz um favor para mim? Me conta aqui nos comentários de que cidade você está me ouvindo e como você está se sentindo hoje. Curioso? Triste? Pensativo? Eu gosto de saber, porque parece que eu estou conversando com você na mesa da cozinha. Naquele tempo eu tinha 22 anos, estudante de engenharia, cheio de certeza e pouca responsabilidade. Morava em República com mais 2 amigos ali perto da universidade. Vivia de xerox, marmita requentada e cerveja de promoção. Era sexta-feira à noite, prova entregue, trabalho apresentado. Gustavo, meu amigo mais espalhafatoso, bateu na porta do meu quarto e gritou: "Bora pro bar, rapaz, a vida é hoje." A galera tinha um bar preferido, ali numa rua mais simples de Goiânia, com música ao vivo, forró, sertanejo, aquela mistura que você conhece bem. Mesa lotada, conversa atravessando de um lado para o outro, todo mundo rindo alto, se sentindo dono do mundo. A gente chegou fazendo barulho, como sempre. Eu lembro até hoje do cheiro de carne assando, da fumaça saindo da chapa, das luzes amarelas meio fracas, da TV lá no canto passando jogo. Tudo muito simples, mas era o nosso point. Sentamos numa mesa grande, uns 7 ou 8, e já fomos pedindo cerveja, batata frita, porção de frango. A conversa era sempre a mesma. Professor chato, menina bonita da sala, futebol, política mal falada e muita bobeira. Até que ela veio. Uma garçonete se aproximou com o bloco na mão. Ela era gordinha, mas com um rosto, meu Deus do céu. Um rosto que você não esquece. Rosto de menina boa, pele clarinha, cabelo preso de qualquer jeito, mas um olhar grande, castanho, profundo. Sabe aquela beleza que não precisa de maquiagem, cara? De roupa de marca, nada disso? Era ela. "Boa noite, gente. O que vocês vão querer?" Ela perguntou meio tímida, mas atenciosa. Na hora, Gustavo deu uma olhada rápida de cima a baixo e, sem nenhum filtro, murmurou alto o bastante para a mesa ouvir. "Rosto nota 10, corpo nota 2. Se emagrecesse uns 20 quilos, hein?" A mesa explodiu em risada. Eu ri também. Não porque eu achasse graça, mas porque eu tinha medo de ser o certinho chato da turma. E essa foi a primeira covardia da noite. Enquanto eu ria, eu olhei para o rosto dela. Foi aí que eu senti o tapa. O sorriso profissional que ela tinha colocado no rosto foi sumindo devagar. Os olhos, que tinham um brilho bonito, encheram de lágrimas naquele segundo. Ela engoliu seco, respirou fundo e fingiu não ter ouvido. Continuou anotando o pedido, com a voz um pouco mais presa. "Então, são 3 cervejas, uma porção de frango, uma de batata, mais alguma coisa?" O Gustavo, sem noção nenhuma, ainda completou: "Só se tiver dieta milagrosa aí no cardápio." E deu risada. A galera acompanhou, um fazendo piada em cima da outra. Eu já não ri tanto. Senti o rosto esquentar, uma vergonha que subiu do estômago pro peito. Eu tentei cortar a situação, meio sem jeito. "Ô gente, pra aí, a menina tá ficando sem graça." Mas falei fraco, com medo de bater de frente. Ela já tinha virado de costas, indo levar o pedido pro balcão com os ombros um pouco caídos. A noite continuou, mas para mim, alguma coisa tinha quebrado. Os outros beberam, gritaram, cantaram junto com o cantor do bar, pediram música. Eu olhava em volta e via uma cena normal de sexta-feira. Mas aqui dentro tinha um peso me apertando. Cada vez que ela passava com uma bandeja, eu reparava no jeito como evitava olhar para nossa mesa. Ela sorria para outros clientes, mas para nós, ela só fazia o mínimo, e eu sabia por quê. Em alguns momentos, Gustavo ainda cochichava alguma bobagem, voltava no assunto, chamava ela de "a bonita desperdiçada" e outras coisas que hoje me dão nojo. Eu só queria que aquela noite acabasse. Quando chegou a hora de ir embora, já era quase 1 da manhã. Pagamos a conta, levantamos, a turma se arrumando, cada um pegando sua carteira, celular, chave. Gustavo ainda deu um tchau barulhento. "Tchau, princesa. Some não que a gente volta." Ela deu um meio sorriso automático, daqueles de quem só quer que o cliente saia logo.
Foi aí que eu tomei uma pequena atitude. Pequena, mas que para mim virou um divisor de águas. Deixei os meninos irem na frente, falei que ia no banheiro, qualquer desculpa boba. Quando eles passaram pela porta, eu respirei fundo, virei para o balcão e a chamei. Moça, licença. Ela se virou devagar, com o olhar cansado. Oi, pois não? Eu cheguei mais perto, o coração disparado e falei. Eu queria te pedir desculpa pelos meus amigos e por mim também. Eu ri. Não deveria ter rido. Ela me olhou com certa surpresa, como se não estivesse acostumada a ouvir aquilo. A voz dela veio mansa, mas doída. Fica tranquilo, eu já estou acostumada. Aquilo doeu mais em mim do que qualquer bronca. Eu luto todo dia para mudar essa realidade. Ela continuou, mexendo no pano de prato nas mãos. Mas ainda não consegui do jeito que eu queria. Aí vira motivo de piada, né? Eu, querendo ser gentil, tentei dizer algo. Você tem um rosto muito bonito, encantador de verdade. Ela deu um sorriso triste, molhado de lágrima. Isso eu ouço umas 10 vezes por dia. Rosto bonito. Como se o resto não fizesse parte de mim também. Eu não soube o que responder. Fiquei ali, em silêncio, me sentindo pequeno, envergonhado, inútil. Mas obrigada por pedir desculpa. Ela completou, num tom suave. Não é todo mundo que volta para falar isso. Eu só consegui balbuciar. Desculpa mesmo. Boa noite, tá? Boa noite. Saí do bar com uma sensação estranha, como se eu tivesse deixado um pedaço de mim naquela conversa. Os meninos já estavam rindo lá fora, falando de outra coisa qualquer, como se nada tivesse acontecido. Mas eu, naquele instante, sabia que nunca mais ia olhar para uma brincadeira inofensiva do mesmo jeito. Eu não fazia ideia, mas aquela seria a primeira e última vez que eu ia ver aquela moça daquele jeito. E 5 anos depois, a vida ia colocar ela de novo na minha frente, completamente diferente. E me diz uma coisa, você, no meu lugar, teria rido com os amigos. Ou teria defendido ela na hora. Depois daquela noite no bar, a vida continuou, pelo menos por fora. Eu terminei o semestre, fiz provas, apresentei TCC, peguei meu diploma de engenharia. Os velhos tiraram foto comigo, minha mãe chorou, meu pai me abraçou forte, disse que tinha orgulho. Aquele pacote todo que você já conhece. Formatura, churrasco, parentes sumidos aparecendo para comer de graça. Por fora, tudo seguindo o roteiro. Por dentro, tinha um pedaço de mim que ficava preso naquela mesa de plástico, naquela risada errada, naquele olhar triste da garçonete. Engraçado como a gente tenta se enganar, né? Eu dizia para mim mesmo, foi só uma brincadeira, não foi tão grave assim. Pelo menos você pediu desculpa. Mas bastava eu deitar à noite, o silêncio tomar conta do quarto, que a cena voltava inteira, como um filme que não acaba nunca. Antes de continuar, me conta uma coisa aqui nos comentários. Você já fez algo que te perseguiu por anos, mesmo o mundo tendo esquecido? Eu gosto de saber, porque às vezes a gente carrega culpas parecidas. Consegui emprego relativamente rápido numa construtora em Goiânia, graças a um estágio que eu já fazia. Salário de recém-formado, nada demais, mas dava para pagar aluguel de um apartamento pequeno, ajudar um pouco em casa e ainda ter sobra para sair no fim de semana. Com o tempo, saí da República e fui morar sozinho num 2 quartos simples, num bairro de classe média. Comprei sofá em promoção, geladeira usada, fogão herdado da minha tia. Para muita gente aquilo era vitória, e de fato era. Eu ia de camisa social para o trabalho, crachá no peito, almoço em restaurante por quilo, reunião, obra, planilha, vida normal. Tive alguns rolinhos, namoricos de uns meses, aplicativos, encontros em bares, motel, aquela rotina moderna que parece interessante, mas esvazia. E de vez em quando, no meio de uma conversa qualquer, alguém soltava uma piada com gordo, com garçonete, com gente simples. Eu travava. Lembrava na hora do rosto dela, daquele eu já estou acostumada, e aquilo me cortava por dentro. Eu não sabia o nome dela, não tinha contato, nada. Só aquele rosto, aquele bar, aquela rua. Durante um bom tempo, eu passei perto daquele lugar e fingia que não via. Mudava de calçada, inventava outro caminho. Era como se, ao evitar o bar, eu evitasse também o espelho da minha covardia. Anos foram passando.
Quando percebi, eu já estava com 27 anos. Meu salário tinha melhorado. Eu tinha assumido mais responsabilidade na empresa. Já conseguia viajar uma vez por ano para uma praia, trocar de carro, essas coisas que muita gente sonha. Todo mundo dizia: "Você tá bem na vida, hein, rapaz? Engenheiro, jovem, emprego fixo." Eu sorria, agradecia. Mas lá no fundo, tinha um vazio que nada preenchia direito. Um dia, numa sexta-feira, o grupo antigo da faculdade se reencontrou. Gustavo, como sempre, chegou dominando a conversa. "E aí, engenheiro dos ricos? Bora relembrar os tempos de miséria?" Rimos, lembramos de professor chato, de prova difícil, de festa em república. A nostalgia tem um jeito danado de dourar o passado, né? Lá pro meio da conversa, alguém falou: "Vocês lembram daquele barzinho lá perto da universidade? Aquele com música ao vivo, mesa de plástico, cerveja quente às vezes?" Gustavo já empolgou. "Lógico, bora lá hoje? Pra matar a saudade. Tomar uma gelada no mesmo lugar, sentar na mesma mesa, vai ser massa." Na hora que ele falou mesmo lugar, meu coração deu um pulo. Veio tudo de uma vez. O balcão, o pano de prato na mão dela, o olhar marejado. Eu hesitei. "Ah, não sei. Faz tempo, né? Nem sei se o bar ainda existe." Tentei desconversar. Gustavo não deixou. "Deixa de ser velho, homem. Se não existir mais, a gente acha outro. O importante é sair com a turma das antigas. Hoje é por minha conta. Todo mundo animado, comemorando a saideira nostálgica. E eu ali, calado, brigando comigo mesmo. Uma parte de mim queria fugir de novo. Outra parte queria voltar exatamente lá. Não por cerveja, não por lembrança de faculdade, mas por ela. Eu pensava: e se ela ainda estiver lá? E se a vida dela tiver piorado por causa daquilo? E se eu tiver sido só mais um tijolo na parede de humilhações que ela carregou? Ao mesmo tempo, outra voz dizia: "Você já pediu desculpa, já fez sua parte. Deixa isso pra lá. Não vai mudar nada agora." Só que a consciência, quando resolve falar, não pede licença. Naquela noite, antes de sair de casa, eu me olhei no espelho como quem olha para um estranho. Camisa social já meio gasta, jeans, tênis limpo, mas o olhar era de alguém cansado de fingir que estava tudo bem. Eu respirei fundo, passei a mão no rosto e falei baixinho: "Se ela estiver lá, hoje eu não vou me esconder." Encontrei a turma no estacionamento de um shopping ali perto. Gargalhadas, abraços, piadas internas, o mesmo Gustavo sem filtro de sempre. Entramos nos carros e fomos em comboio. O caminho até o bar parecia mais curto daquela vez. Ou talvez fosse a ansiedade que encurtava as ruas. Quando o carro dobrou na esquina onde ficava o lugar, eu prendi a respiração. A primeira coisa que pensei foi: será que ainda existe? E existia. Mas não era mais o mesmo. A fachada estava diferente. Antes, uma placa velha, meio torta, com o nome apagado pelo sol. Agora, uma placa nova, simples, mas bonita. A pintura da parede tinha sido refeita, as mesas externas trocadas, algumas plantas no canto. A luz já não era aquele amarelo triste, tinha um ar mais acolhedor, mais cuidado. Gustavo desceu do carro animado. "Aí, ó, falei que o lugar ia sobreviver. Isso aqui é raiz, meu amigo." Eu desci mais devagar. Cada passo em direção à porta parecia pesado, como se eu estivesse entrando de novo numa história que não tinha terminado. De dentro, vinha o som de música, gente conversando, risadas. Cheiro de comida boa, carne na chapa, tempero caseiro. Mas o que me marcou foi outra coisa. Mesmo sem ver, eu sentia que aquela noite ia ser diferente. Eu ainda não sabia. Mas em poucos minutos, o passado ia puxar uma cadeira na nossa mesa e sentar do meu lado. Se essa história já está mexendo com você, fica comigo. Porque o que vem depois muda ainda mais o rumo da minha vida. E me diz: você, no meu lugar, teria voltado naquele bar, ou teria deixado esse fantasma enterrado para sempre? Quando eu botei o pé dentro do bar, por um segundo, achei que tinha errado de lugar. Aquele ambiente escuro, meio desajeitado que eu lembrava, tinha se transformado. As mesas de plástico tinham dado lugar a mesas de madeira simples, mas bem cuidadas. As paredes, antes descascadas, agora tinham quadros com frases sobre família, amizade, música. O som estava mais equilibrado,
Dava para conversar sem gritar. Tinha até um cantinho com brinquedos para as crianças. Uai, virou outro bar, eu murmurei. Gustavo deu uma olhada geral, aprovando. Isso aqui ficou chique, rapaz. É o mesmo lugar, mas agora tá instagramável. Ele riu. Eu não pensei em foto nenhuma, eu só pensei nela. Meu olhar varria o salão, passando de mesa em mesa, dos garçons indo e vindo, tentando encontrar aquele rosto que ficou preso em mim. Mas por alguns segundos, nada. Um garçom jovem com camiseta preta se aproximou. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Já já a gerente vem dar uma passada por aqui, tá? Podem sentar ali naquele canto, ó, que é mais tranquilo. Gerente. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. A gente foi se acomodando numa mesa grande, perto de uma coluna. Eu fingia estar prestando atenção nas piadas do Gustavo, mas, na verdade, eu estava inquieto. Cada pessoa que passava eu analisava, como se estivesse num jogo de onde está, até que lá no fundo, perto do balcão, eu vi. Ela estava de costas, falando com alguém da cozinha, apontando alguma coisa no papel. Cabelo comprido, escuro, solto nas costas, um vestido simples, discreto, mas elegante. A postura, diferente. Ombros eretos, firmeza no jeito de andar. Ela virou de lado um pouco e eu vi o rosto. Meu coração acelerou de um jeito que eu não sentia fazia tempo. Era o mesmo rosto. Os olhos grandes, castanhos, o queixo delicado, a boca com aquele formato que eu nunca tinha esquecido. Mas agora tinha algo a mais. Uma luz diferente. Não era mais o olhar de quem está sempre pedindo desculpa por existir. Eu não sei explicar, mas parecia que em 5 anos ela tinha crescido por dentro e o corpo só acompanhou. Gustavo foi o primeiro a falar. Rapaz, olha aquela gerente ali. Se eu fosse casado, eu pedia o divórcio hoje. Ele exagerou, como sempre. Os outros riram, fizeram coro. Eu engoli seco. Vocês estão vendo o mesmo que eu? Ele continuou. Aquilo ali não é gerente, não. Aquilo ali é visão. Eu quase respondi. Eu tô vendo muito mais do que você imagina. Mas fiquei quieto. A música ao vivo começou, um sertanejo mais calmo, e o garçom trouxe o primeiro balde de cerveja. A conversa foi desenrolando, mas meu foco estava em outro lugar. Pouco tempo depois, ela começou a circular pelas mesas. Passava perguntando se estava tudo bem, se faltava alguma coisa. Agradecia quem elogiava, ouvia com paciência quem reclamava. Ela era respeitada. Dava para ver nos olhos dos funcionários o jeito como olhavam para ela. Gustavo cutucou meu braço. Se essa mulher vier aqui na mesa, eu vou pedir ela em casamento. Duvida? Duvido. Alguém entrou na pilha. Vocês não me conhecem. Ele falou ajeitando a camisa, passando a mão no cabelo. Hoje eu vou sair daqui com o zap da gerente. Anota aí. Eu só pensava, se for ela mesmo, será que lembra de mim? Quando eu estava justamente nessa dúvida, ela começou a vir na nossa direção. Cada passo que ela dava, meu peito apertava mais. Ela se aproximou da mesa com um sorriso aberto e profissional. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tô vendo que é mesa grande, turma animada, isso é bom. Disse com aquela voz que eu reconheci na hora, mas agora mais segura. Gustavo não perdeu tempo. Boa noite, chefe. A casa é sua, mas os corações são nossos. Se quiser escolher um. Ele riu alto, achando que estava arrasando. A mesa caiu na risada. Eu não. Eu olhava fixamente para ela. E foi aí que aconteceu. Ela desviou o olhar dos outros e de repente parou em mim. Foram segundos, mas pareceram uma eternidade. O sorriso no rosto dela mudou de leve. Não era mais só o sorriso da gerente recebendo clientes. Tinha reconhecimento ali. Ela inclinou um pouquinho a cabeça, como quem puxa uma memória lá de trás, e perguntou. A gente já se conhece, não é? Minha boca ficou seca. Eu respirei fundo. Acho que sim. Gustavo arregalou os olhos. Oxê, como assim você conhece a gerente e nunca falou nada? Eu ia responder qualquer coisa. Mas ela me interrompeu, ainda olhando dentro dos meus olhos, e disse com uma calma que me desmontou. Obrigada. Só isso. Um obrigada, carregado de 5 anos. Gustavo, atrapalhado, tentou entrar no meio. Obrigada por quê? Pelo prazer da presença desse cara aqui? Porque se for isso, eu também quero agradecer.
Riu. Ela não deu bola para a piada. Continuou falando comigo. Você pediu desculpa para mim uma vez, aqui mesmo. Foi rápido, mas foi importante. Naquele instante, tudo voltou como um filme. A bandeja, as piadas, o rosto nota 10, corpo nota 2, o eu já tô acostumada. Eu senti a garganta fechar. Eu lembro sim, consegui dizer. Eu não esqueci daquela noite. Ela respirou fundo, o olhar ficou um pouco brilhante. Nem eu. Gustavo, curioso, cutucou meu braço de novo. Uai, João, que história é essa? Vocês têm passado em comum e você nunca me contou? Eu olhei para ele e respondi num misto de ironia e verdade. Você também conhece ela, seu sem noção. Eu? Ele riu. Se eu conhecesse uma mulher dessa, eu não esquecia nunca. Ela deu um meio sorriso, sem rancor, mas com firmeza. A gente se conheceu. De um jeito que eu preferia que não tivesse sido. Mas graças a Deus, a vida dá umas voltas, né? Meu peito ardeu. Foi a primeira vez naquela noite que eu senti vontade de chorar. Ela então se recompôs, voltou para o tom profissional. Fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa é só chamar. Depois, se vocês quiserem, a gente conversa com mais calma. Eu quero sim, respondi. Ela assentiu levemente, deu um último olhar que parecia dizer, depois a gente ajusta essa conta, e se afastou para outra mesa. Gustavo virou para mim, indignado. Como assim você conhece? Ela lembra de você, te agradece, e eu tô boiando nessa história? Eu olhei para o copo de cerveja, para o movimento do bar, para o lugar que um dia foi cenário da minha covardia, e pensei, talvez seja a hora de contar tudo, para ele, para ela, para mim mesmo. Eu ainda não sabia, mas aquela conversa que ela prometeu com mais calma ia abrir uma porta que eu nunca mais conseguiria fechar. E me diz você, olhando para essa cena toda, você acha que a vida realmente dá voltas? Ou isso é só jeito de consolar a consciência da gente? Depois que ela saiu da nossa mesa, eu fiquei ali, com a mão no copo, mas sem sentir gosto de nada. Os meninos continuaram a conversa. Futebol, política, piada sem graça. Gustavo ainda tentou emplacar. Rapaz, essa gerente tá me devendo um sorriso exclusivo, hein? Vou lá no balcão já já. Eu só pensava. Essa mulher lembra de mim e ainda me agradeceu, depois de tudo. O bar foi enchendo, o movimento aumentando e eu ia acompanhando de longe, vendo ela resolver problema na cozinha, ajeitar mesa, acalmar um cliente mais exaltado, elogiar um garçom. Ela não era mais aquela garçonete apagada, ela comandava. Lá para metade da noite o garçom passou e eu perguntei, moço, qual o nome da gerente daqui? Ele respondeu no automático, é a Larissa, senhor. Qualquer coisa que precisar, chama ela, Larissa. O nome encaixou no rosto dela como se eu tivesse esperado 5 anos para ouvir. A noite foi passando, a turma foi bebendo, e eu fui só empurrando a cerveja. Meu olhar seguiu ela o tempo todo, mas não daquele jeito de desejo bobo de bar. Era outro tipo de coisa. Era como olhar para um capítulo antigo da minha vida, reescrito. Quando já estava perto de meia-noite, alguns amigos começaram a querer ir embora. Gustavo ainda relutou. Já? A noite está começando, gente. Eu, pela primeira vez, puxei para o outro lado. Vai lá levando o pessoal. Eu vou ficar mais um pouco. Tenho que falar com a Larissa. Ele me olhou com uma mistura de curiosidade e ciúme. Ih, já tá íntimo, chamando pelo nome. Vai, Gustavo. Depois te explico. Eles foram indo aos poucos. Uma parte de táxi, outra de carona. Quando vi, a mesa estava vazia. Só eu ali, com o bar ainda cheio, mas mais calmo. Esperei ela terminar de atender uma família, depois um casal, até que encontrei uma brecha. Quando ela passou mais perto, chamei meio sem jeito. Larissa. Ela se virou, já sabendo quem era. João, né? Ela disse antes de eu me apresentar. Eu não esqueci seu rosto. Aquilo me desmontou e me reconstruiu ao mesmo tempo. É João, sim, respondi. Se você tiver um tempo, eu queria muito ouvir o resto dessa história. E te contar a minha parte também. Ela olhou em volta, conferindo o movimento. O bar estava num ritmo mais tranquilo, a banda já estava na última música. Me dá 10 minutinhos? Eu vou só fechar o caixa ali, ver uma coisa na cozinha e já sento com você. Claro, eu espero. Naqueles 10 minutos, eu repassei 5 anos na cabeça. Uma eternidade em cima de uma cadeira de bar. Por fim, ela veio. Sentou na minha frente,
ajeitou o cabelo, apoiou as mãos sobre a mesa. De perto, eu via melhor. Não era só que ela tinha emagrecido. O rosto continuava o mesmo, a beleza também. Mas tinha outra coisa, um brilho de quem apanhou da vida, mas não se entregou. Então, ela começou. Você quer saber o que aconteceu depois daquela noite? Quero. E também quero pedir desculpa direito, não só correndo, igual da outra vez. Ela respirou fundo, olhou para o lado, como quem busca coragem numa lembrança, e começou. Naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu estava um caco. Eu morava com meus pais, lá em Aparecida de Goiânia. Minha mãe percebeu na hora que eu não estava bem. Ela sorriu de canto, meio triste. Ela até perguntou: falou pouco hoje, filha. O que foi? Eu só respondi que era cansaço. Fui pro quarto, tomei banho e chorei calada. Eu imaginei aquela cena. O quarto simples, a cama, a toalha no rosto, o choro engolido. Não foi a primeira vez que fizeram brincadeira com meu corpo. Desde a escola é assim. Baleia, gorda, rolha de poço. Você sabe como adolescente é cruel. No bar, então, cliente acha que tem direito de comentar tudo. Eu já ouvi de tudo, ela continuou. Só que aquele dia eu estava mais cansada. Sabe quando parece que é o último empurrãozinho para você cair? Eu a senti com um nó na garganta. Eu lembro do Gustavo falando alto, lembro da galera rindo. Quando eu virei as costas, pensei, é isso. Eu vou ser sempre a gordinha engraçada para os outros. Nunca vão me olhar inteira. Ela fez uma pausa. Só que aí, você veio. Ela me olhou nos olhos quando disse isso. Quando você voltou para pedir desculpa, para falar que tinha errado, foi a primeira vez em muito tempo que eu ouvi alguém admitir que tinha passado do limite. Muita gente me chama de bonita, fala do rosto, mas é sempre naquela coisa. Ah, você tem um rosto tão lindo, se emagrecesse iria ficar perfeita. Como se eu fosse um projeto inacabado. Você foi o único que chegou falando com culpa de verdade. Aquilo mexeu comigo. Eu engoli seco. Mas eu ri junto, Larissa. Eu fui covarde. Foi, ela disse sem aliviar. Você riu, você fez parte. Mas depois, você voltou. E isso, João, faz diferença. Ela apoiou o cotovelo na mesa, continuou. Naquela noite, deitada na cama, eu estava com tanta raiva de mim mesma, de vocês, do mundo, que fiz uma coisa que eu não fazia muito. Rezei. E rezei de verdade, não só por obrigação. Eu olhei para o teto, falei com Deus assim: se o Senhor me deu esse corpo, essa vida, esse rosto, esse jeito, me ajuda a cuidar de mim. Eu não quero mais viver pedindo desculpa por existir. Eu quero mudar, mas não só para agradar os outros. Quero mudar para me respeitar. Ela disse isso em voz baixa, mas firme. No outro dia, acordei com os olhos inchados. Fui trabalhar de novo. A vida não para esperar a nossa dor, né? Mas alguma coisa aqui dentro tinha mudado. Eu comecei aos poucos. Primeiro, fui no postinho de saúde. Tava com a pressão alta, quase pré-diabetes. A médica foi bem sincera. Se você continuar assim, daqui a pouco vai estar se furando todo dia. Aquilo deu medo. Ela até deu uma risada curta. Medo funciona melhor que motivação às vezes. Eu sorri de volta. Comecei caminhando na praça, depois de fechar o bar. De madrugada mesmo. 10 minutos, depois 15, depois meia hora. Todo mundo já estava dormindo, eu lá caminhando, conversando comigo e com Deus. Fui numa nutricionista de uma clínica escola, porque não tinha dinheiro para pagar particular. Aprendi a comer diferente, a fazer escolha melhor, mesmo com pouco. Eu errava, voltava, engordava de novo, emagrecia de novo. Não foi milagre, não. Foi um inferno de sobe e desce. Ela mexeu no copo d'água, continuou. Um dia, um grupo da igreja do bairro passou lá no bar divulgando um encontro para mulheres que estavam com autoestima baixa, problema com o corpo, com a vida. Eu fui. Tinha psicóloga voluntária, tinha roda de conversa, tinha oração, tinha partilha. Eu vi que não era só comigo. Ali eu entendi que fé não é varinha mágica, é força para aguentar o tranco e continuar andando. Eu fiquei impressionado com o jeito simples que ela falava de fé. Nada de discurso bonito. Era vida real. Enquanto isso, aqui no bar, as coisas também iam mudando. O dono, o seu Raimundo, já estava ficando de idade. Eu trabalhava direitinho, aprendia tudo: estoque, caixa, fornecedor, atendimento.
Ele começou a confiar em mim. Um dia, ele disse: Larissa, você tem jeito para isso aqui. Quer ser minha gerente? Eu quase caí para trás. E você aceitou na hora? Perguntei. Com medo, mas aceitei. Comecei a estudar administração à noite, numa faculdade baratinha, pegando ônibus lotado, chegando cansada, cheirando a gordura de cozinha na sala de aula. Muita gente torcia o nariz, mas eu pensava: eu não vou ser só a garçonete que o povo zoa. Eu vou ser dona da minha história. Ela deu um sorriso orgulhoso, merecido. Aos poucos, com um salário melhor, fui ajudando mais em casa, fui cuidando mais de mim também. Emagreci, sim, bastante. Mas mais importante, eu fui aprendendo a me olhar com outros olhos, a levantar a cabeça, a não aceitar qualquer comentário. O seu Raimundo, quando ficou doente, um dia me chamou e falou: não quero vender esse ponto para qualquer um. Se você quiser, eu deixo você entrar como sócia. Você merece. Você fez esse lugar crescer comigo. Ela respirou fundo. Aí eu chorei. Não por ter virado sócia, mas por lembrar da garçonete chorando na cama 5 anos antes. Parecia outra pessoa. Eu estava completamente hipnotizado pela história dela, por tudo que ela tinha passado, construído, perdido, ganhado. E esse bar novo, mais bonito, organizado. Eu perguntei: foi ideia sua? Ela assentiu. Minha e do seu Raimundo. Depois que ele faleceu, eu continuei. Reformei um pouco, sem luxo, mas com carinho. Mudei a cara do bar, mas mantive a alma. Aqui ainda entra muita gente simples, trabalhador, família que não tem dinheiro para restaurante caro. Eu quero que eles se sintam bem aqui. Ninguém merece ser humilhado só porque não se encaixa no padrão dos outros. Ela me encarou de novo. Aquele dia, João, você foi parte da dor, mas também foi parte da virada. Quando você pediu desculpa, mesmo sem jeito, você me lembrou que ainda existia gente capaz de reconhecer erro. E eu falei para mim mesma: eu vou mudar, não para ser aceita por esses caras, mas para nunca mais depender da aprovação de ninguém. Eu senti os olhos marejarem. Eu não sabia de nada disso, eu disse com a voz embargada. E isso só aumenta a vergonha que eu tenho daquele dia. Ela sorriu, manso. A vida é assim. Às vezes a gente machuca sem saber o tamanho do estrago, mas também, sem saber, ajuda alguém a levantar. O que importa é o que a gente faz depois que entende. Por um momento, ficamos em silêncio. O bar ao redor continuava. Risadas, talheres batendo no prato, música. Mas naquela mesa era outra coisa. Era acerto de contas com o passado. Eu olhei para ela e pensei: essa mulher vale muito mais do que qualquer piada de mesa de bar. E eu? Será que estou pronto para estar do lado dela como ela merece? Eu ainda não sabia, mas aquela conversa era só o começo da nossa aproximação. A partir dali, eu ia voltar muitas noites naquele bar. Mas dessa vez, não como cliente de farra, como alguém que queria de algum jeito fazer parte da construção da história dela. E você? Me diz sinceramente. Já ouviu a história de alguém e pensou: eu não fazia ideia da força que essa pessoa tem? O que você faria no meu lugar depois de ouvir tudo isso? Depois daquela noite, eu simplesmente não consegui mais tratar aquele bar como apenas um bar. Era como se alguém tivesse acendido uma luz num canto escuro da minha vida. Na segunda-feira, no trabalho, eu abria planilha, conferia orçamento de obra, discutia cronograma com o mestre de obras, mas a cabeça insistia em voltar para a sexta à noite, para a mesa onde Larissa contou a história dela. Eu pensava, enquanto eu estava reclamando de ar-condicionado estragado no escritório, ela estava caminhando de madrugada numa praça, cheirando a gordura de cozinha, tentando não desmoronar. Antes de continuar, me conta aqui. Você já conheceu alguém que te fez olhar para sua própria vida com outros olhos? Alguém que te fez ver que você era mais privilegiado do que pensava? Na sexta seguinte, eu fiz algo que anos antes seria impensável para mim. Fui sozinho para o bar. Sem Gustavo, sem turma, sem resenha. Cheguei cedo, o movimento ainda estava começando. Ela estava no balcão, conferindo umas notas com um rapaz mais novo, provavelmente um garçom novo. Quando me viu, deu um sorriso que não era só de quem recebeu um cliente.
Era de quem reconheceu alguém que, de alguma forma, agora fazia parte da história. Opa, João! Voltou. Ela disse, se aproximando. Voltei. Respondi, meio sem graça. E hoje não trouxe torcida organizada, não. Vim em paz. Ela riu. Melhor assim. Menos barulho, mais conversa. Sentei numa mesa perto do balcão. Pedi uma porção simples, um refrigerante. Eu não queria sair de lá cambaleando. Queria estar inteiro naquela presença. Entre um atendimento e outro, ela vinha, encostava na cadeira, conversava 2, 3 minutos. Falávamos de coisas pequenas, do calor, da chuva que não vinha, de como Goiânia cresceu rápido demais. Mas aos poucos, fomos entrando em coisas mais profundas. Num desses momentos, ela puxou o assunto. Você trabalha com o que mesmo? Engenharia. Faço orçamento, acompanho obra, essas coisas. Ela franziu a testa. Então você entende de número, de planilha, essas coisas chatas? Entendo um pouco, sim. Ela olhou para o balcão, para o caixa, deu um suspiro. Um dia, se você não se importar, eu queria te mostrar umas coisas aqui do bar. Eu sei cuidar bem de gente, de fogão, de equipe, mas às vezes me enrolo com conta. Eu aprendi na prática, mas sinto que posso fazer melhor. Quando você quiser, respondi, sem pensar 2 vezes. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Cuidado, ela brincou. Aqui quem diz se eu puder ajudar, acaba saindo tarde com cheiro de fritura na roupa. E assim começou. Nas semanas seguintes virei presença frequente ali. Chegava depois do trabalho, comia alguma coisa, esperava o movimento dar uma acalmada, e aí a gente se sentava num canto com um caderno, algumas notas fiscais amassadas e um notebook velho. Olha, eu explicava. Se você separar as despesas por categoria, fica mais fácil ver onde está vazando dinheiro. Aqui é comida, aqui é bebida, aqui é gás, aqui é funcionário. Ela prestava atenção como uma aluna dedicada. E isso aqui? Apontava para uma anotação qualquer. Isso é jeitinho brasileiro de fornecedor que quer te enrolar, eu dizia rindo. Vamos ligar para ele amanhã. Entre números e contas, a conversa sempre fugia para o pessoal. Eu descobri que ela tinha mais 2 irmãos, mais novos, um tentando terminar o ensino médio à noite e a outra trabalhando em salão de beleza. O pai era pedreiro, com dor nas costas e pouca oferta de serviço. A mãe, diarista, com a saúde já pedindo arrego. Minha mãe sempre colocou o pouco que tinha no prato da gente, ela dizia com orgulho. E eu retribuo do jeito que posso. Pago o remédio, compro as coisas de casa, dou uma ajudinha quando o mês aperta. Isso aqui, apontava para o bar. Não é só um negócio, é o que sustenta muita coisa lá em casa. Um dia, quase na hora de fechar, choveu forte demais. Ela precisava ir embora, mas a chuva não dava trégua. Eu tinha ido de carro. Te deixo em casa, se você quiser, ofereci. Ela hesitou. Ah, João, não precisa. É fora de mão, você vai dar uma volta danada. E meu bairro é simples, não tem nada demais. Larissa, eu não tô indo fazer turismo, eu tô te dando carona. Vambora. Ela pensou um instante, cedeu. Tá bom. Mas não repara em nada, viu? O caminho até a Aparecida de Goiânia foi cheio de pequenos silêncios confortáveis. Chuva batendo no vidro, cheiro de comida que ainda veio da roupa, aquela sensação de intimidade sem nome. Chegamos numa rua simples, casas coladas umas nas outras, algumas ainda no tijolo. Portão baixo, cachorro latindo, ela apontou. É aqui. A mãe apareceu no portão, enxugando as mãos no pano de prato. Devia estar na casa dos 50, rosto marcado, mas um sorriso fácil. Boa noite, eu cumprimentei. Boa noite, meu filho. Entra, toma um café. Mãe. Larissa riu. O João já tá indo. Ele me deu carona, senão eu tava na chuva até agora. Então, obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém, Dona Maria. Respondi com respeito. Na volta, sozinho no carro, eu senti um misto de coisa. Lembrei da minha vida. Apartamento confortável, condomínio, vaga na garagem, pai funcionário público aposentado, mãe professora com livrinho de receita de família. Nunca faltou comida, nunca precisei trabalhar em cozinha de bar, nem caminhar de madrugada com medo. A verdade caiu no meu colo. Eu era um privilegiado e demorei demais para enxergar isso. Com o tempo, nossa relação foi ficando mais... Nossa, teve uma noite em que, depois de fechar o bar,
Ficamos sentados numa mesa vazia, só nós dois e o silêncio da madrugada. João, posso te perguntar uma coisa? Ela falou, olhando para as próprias mãos. Pode. Por que você está vindo tanto aqui? É só pela conta do bar? Ou tem outra coisa? Eu podia ter feito graça, desconversado, mas resolvi ser honesto. Tem outra coisa, sim. Eu gosto de estar aqui. Gosto de conversar com você. Gosto de ver como você toca a vida. Me faz bem. Ela respirou fundo, demorou a responder. Eu tenho medo, sabe? Medo de quê? De me envolver, de virar história de bar de novo, de ser só um capítulo curioso na vida de um cara que teve tudo mais fácil. Ela estava séria. Eu sei que você não é igual seus amigos, mas a ferida aqui dentro ainda existe. Fiquei em silêncio, respeitando aquilo. Eu não tô pronto para qualquer coisa. Ela continuou. Eu demorei demais para juntar meus pedaços. Não quero me quebrar de novo por causa de alguém que daqui a pouco tá cansado da rotina e some. Não aguento mais ser experiência na vida de ninguém. Eu não quero te usar, falei, olhando firme. E também não sei onde isso vai dar. Eu só sei que quando eu tô aqui, eu me sinto mais inteiro, como se a vida fizesse mais sentido, e eu respeito o seu tempo. Ela me encarou, os olhos cheios de história. Então vamos devagar, tá? Amizade primeiro. Se um dia for para ser outra coisa, que seja com calma. Eu não tenho mais idade de brincar de novela adolescente. Eu sorri. Nem eu. A partir dali, a gente foi construindo essa tal amizade. Sem beijo, sem mão dada, sem rótulo. Mas com uma intimidade de alma que, sinceramente, eu não tinha com ninguém. Claro que o mundo não fica quieto vendo isso acontecer. Gustavo começou a reparar. Uai, você sumiu das nossas saídas, hein, João? Vai ver, a tal gerente tá ocupando o lugar da galera. Ele provocava. Eu desconversava, mudava de assunto, mas ele não é bobo. No fundo, sentiu que tinha alguém competindo com ele, e eu não fazia ideia ainda do tamanho da confusão que ia se formar quando o dinheiro grande começasse a entrar nessa história. Porque a vida, você sabe, gosta de testar a gente no ponto fraco, coração, bolso, ou os dois. E me diz uma coisa, você acredita que a amizade entre homem e mulher dá certo quando um dos dois começa a sentir algo a mais? Ou alguém acaba se machucando? As coisas entre mim e a Larissa foram tomando um ritmo próprio. Eu ia para o trabalho de dia, encarava reunião, planilha, trânsito, chefe querendo tudo para ontem. De noite, em vez de ir para casa ver TV ou sair para balada como antes, eu acabava sempre encontrando um caminho que passava pelo bar. Nem sempre eu entrava. Às vezes, só dava uma volta de carro, olhava de longe, via o movimento, sentia um orgulho que eu não sabia explicar. Quando entrava, era quase automático. Um oi no balcão, um sorriso dela, um tempo depois sentado num canto com ela, falando da vida, da mãe, dos irmãos, do caixa, da conta de luz que subiu, do fornecedor que atrasou. A gente ainda era só amigos, mas quem olhava de fora via outra coisa. Quem percebeu isso rápido foi o Gustavo. Ele tinha dado uma sumida por uns meses, mergulhado no mundinho dele. Audiência, processo, carro novo, fotos no Instagram em restaurante caro. Um dia, me chamou no WhatsApp. E aí, sumido, sexta tem rodada no bar daquela gerente gata. Bora? Eu até pensei em inventar uma desculpa, mas respondi. Bora? Mas chega sem bagunça, lá é outro clima agora. Ele mandou um áudio rindo. Ah, João, você tá muito certinho. Daqui a pouco tá indo pra missa diária e rezando o terço. Ele não fazia ideia de quão perto da verdade ele estava em algumas coisas. Não de missa diária, mas daquela fé discreta que a gente vai redescobrindo com o tempo. Na sexta, ele apareceu no bar de camisa social cara, relógio brilhoso, chave de carro importado na mão. Entrou como se fosse dono do lugar, olhou em volta e disse: agora sim, esse bar ficou à altura do meu padrão. Cadê a gerente para eu fazer uma proposta indecente? E riu alto. Eu revirei os olhos. Pelo amor de Deus, Gustavo, controla a língua, ela é minha amiga. Amiga, né? Sei, ele ironizou. Vamos ver. Larissa veio até a mesa como sempre fazia, checar se estava tudo bem. Quando viu o Gustavo, demorou um segundo a mais olhando. Reconheceu. Eu vi pelos olhos.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Ela cumprimentou. Melhor agora. Ele mandou no automático. Lembra de mim? Ela respirou fundo, educada, mas seca. Lembro sim, difícil esquecer. Gustavo riu, achando que era charme. Tá vendo, João? Deixei marca. Eu senti a vontade de enfiar a cara na mesa. Larissa desviou o olhar para mim, deu um sorrisinho de canto como quem dizia: calma, eu sei lidar com isso. Fiquem à vontade. Qualquer coisa me chamem, ela disse e se afastou. Quando ela saiu, Gustavo comentou: essa aí tem jeito de mulher que gosta de homem que banca. Se eu chego com esse carro lá na porta dela, ela entra sem perguntar para onde. E deu risada, satisfeito consigo mesmo. Naquele momento, eu percebi. Gustavo continuava sendo o mesmo cara que 5 anos antes tinha apontado o dedo e feito piada. Só tinha trocado a camiseta de faculdade por camisa cara. Os dias foram passando e, junto com Gustavo reaparecendo, outra figura começou a frequentar o bar. Um homem na casa dos 40 e poucos, bem vestido, sempre com um copo na mão e um olhar que parecia medir cada canto do lugar. Um dia, cheguei mais cedo e vi ele sentado com a Larissa e um senhor de terno, numa mesa afastada. Papel para todo lado, conversa séria, gestos amplos. Curioso, dei um boa noite discreto e me sentei em outra mesa, fingindo estar entretido com o celular. Mas o ouvido estava ali, caminhando até onde dava. Depois de um tempo, eles se levantaram. O homem apertou a mão dela, sorriu largo e foi embora com o senhor. Larissa ficou alguns segundos parada, olhando para os papéis. Esperei ela se livrar dos atendimentos e perguntei: quem era? Ela deu um suspiro. É um investidor aí, dono de alguns bares em Goiânia. Quer comprar o ponto. Meu coração apertou. Comprar o ponto? Como assim? Ele quer transformar isso aqui numa casa maior, mais sofisticada. Tirar um pouco essa cara de bar de bairro. Diz que o público mudou, que a região está valorizando, que dá para ganhar muito mais. Eu tentei decifrar o rosto dela. E você? O que acha disso? Ela mordeu o lábio, pensativa. Eu tô balançada, João. A proposta é boa. Ele paga bem. Eu ficaria como gerente em outro lugar da rede. Salário maior, bonificação. Podia ajudar mais meus pais, pagar um plano de saúde melhor para minha mãe. Os olhos dela brilharam ao falar dos pais. Mas, ela completou, esse lugar aqui é mais do que parede e mesa para mim. Foi aqui que eu caí, levantei, cresci. Foi aqui que muita gente simples encontrou um canto para descansar, rir um pouco. Não sei se quero ver isso virar bar de gente que olha torto para quem vem de chinelo. Eu fiquei quieto. Era a primeira vez que eu via ela diante de uma escolha tão grande, dinheiro ou história. Enquanto isso, do outro lado desse enredo, minha vida também estava sendo mexida. Na empresa, eu vinha entregando resultados bons, pegando obra difícil, segurando o pepino. Um dia, meu chefe me chamou. João, fecha a porta aí. Sentei na frente dele, coração já acelerado. A matriz em São Paulo está precisando de alguém com seu perfil. A gente pensou em você. Cargo melhor, salário bem maior, chance de crescer rápido. O que você acha? São Paulo. Salário maior, carreira, tudo aquilo que uns anos atrás seria meu sonho automático. Eu pedi um tempo para pensar e ele respondeu: não enrola muito não. Muita gente quer essa vaga, mas você é o primeiro da lista. Saí da sala com a cabeça girando. Naquela noite, fui pro bar com essas duas tempestades dentro de mim. A proposta da Larissa, que eu tinha ouvido quase por acaso, e a minha. Cheguei, sentei no canto de sempre. Ela veio. Você tá com uma cara, ela disse. E você também, devolvi. Demos uma risada sem graça. Aí eu contei. Me chamaram para São Paulo. Ela levantou as sobrancelhas. Caramba, isso é grande. É, cargo melhor, salário maior, empresa grande, aquela coisa toda. E você quer ir? Eu hesitei. Há alguns anos eu diria sim na hora. Hoje, eu não sei. Ela ficou em silêncio, mexendo no pano que sempre carregava na mão. Eu também tô com proposta boa, confessou. E também não sei. Ficamos os dois ali, lado a lado, sentados na corda bamba da vida. De um lado, a promessa de dinheiro, prestígio, status. Do outro, aquilo que não entra em planilha, vínculo, propósito, raiz.
Uns dias depois, Gustavo apareceu de novo, mais afiado ainda. Rapaz, ouvi dizer que estão querendo comprar esse boteco aqui. Finalmente alguém com visão. Se eu fosse a Larissa, vendia na hora, pegava a grana e ia morar num apartamento top, andar alto, academia no prédio. Ele gesticulava. Larissa ouviu de longe, fez que não ouviu. Mas eu percebi o incômodo. Nem todo mundo quer a mesma vida que você, Gustavo, eu falei. Ah, João, não vem com esse papo de simplicidade é tudo, não. Dinheiro não traz felicidade, mas paga o psiquiatra, o churrasco, a viagem. Ele riu. Eu olhei para ele e pensei. Você não faz ideia do que é ter que escolher entre vender sua história ou continuar lutando com pouco. Naquela noite, antes de fechar, Larissa me chamou num canto. João, eu tô com medo de tomar a decisão errada. E ao mesmo tempo, tô com medo de me arrepender se não topar. Eu respirei fundo. Eu não posso decidir por você, Larissa. Isso é da sua vida. Mas posso te dizer o que eu vejo daqui. Ela me encarou, esperando. Eu vejo uma mulher que transformou esse lugar com o próprio suor. Vejo um bar que tem alma, que tem gente que se sente em casa aqui. Vejo uma história que não começou com dinheiro nenhum e chegou até aqui. Vender pode te dar alívio financeiro, mas pode te tirar um pedaço que você talvez só perceba depois. Ela ficou com os olhos marejados. E você? Ela perguntou. O que você vê quando olha para sua proposta? Eu engoli seco. Era a primeira vez que eu colocava em palavras. Eu vejo uma chance de crescer, mas também vejo que se eu for, vou deixar para trás algo que começou a dar sentido diferente para minha vida. E não estou falando só do bar. Ela baixou os olhos, mas eu vi o rubor no rosto. Naquele momento, eu entendi. As nossas decisões estavam ligadas. De algum jeito, o sim ou o não de um ia mexer na história do outro. E me diz com toda sinceridade, se você tivesse uma proposta de dinheiro grande na mesa, mas isso significasse abrir mão de um lugar ou de alguém que começou a dar sentido para sua vida, o que você faria? Depois de um tempo, ficou impossível fingir que eu e a Larissa éramos só amigos. Não tinha beijo, não tinha mão dada, não tinha declaração. Mas tinha coisa demais nos olhares, nas conversas, nos silêncios. Aquela presença dela já fazia parte do meu dia. Se eu passava 2 dias sem ir ao bar, parecia que estava faltando ar. Um sábado de manhã, acordei com uma ideia fixa na cabeça. Tá na hora dos meus pais conhecerem a Larissa, não como a gerente do bar, mas como alguém que já ocupava um lugar importante na minha vida. Antes de continuar, me responde aqui nos comentários. Você já levou alguém para conhecer seus pais e ficou com medo do choque de mundos? Porque foi exatamente isso que eu senti. Liguei para minha mãe. Mãe, tudo bem? Tudo, meu filho. Sumido, hein? Ela já começou no tom de cobrança carinhosa. É que a vida tá corrida. Escuta, sábado agora posso levar uma pessoa para almoçar aí? Uma pessoa? Eu quase consegui ver o sorriso dela pelo telefone. É moça? É. Já gostei. Venha, uai. Eu faço um frango assado, uma maionese. Seu pai gosta de gente nova em casa. Desliguei com o coração acelerado. Depois mandei mensagem para Larissa. Minha mãe quer te conhecer. Topa almoçar lá sábado? Ela demorou uns minutos para responder. Quando veio, senti até a hesitação nas palavras. João, será que não é cedo? Seus pais são de boa com esse negócio de gente de bar? Eles são de boa com gente, e você é isso. Você fala bonito, viu? Tá, eu vou. Sábado chegou. Passei no bar para buscá-la. Ela tinha saído mais cedo naquela manhã, deixado tudo encaminhado com os garçons. Quando ela entrou no carro, eu prendi a respiração. Não porque ela estava produzida demais. Ela estava do jeito dela. Vestido simples, cabelo solto, uma maquiagem leve. Mas tinha um cuidado ali. Ela estava se oferecendo ao mundo com respeito. Tá nervosa? Perguntei. Um pouco. Ela riu. Nunca sei como família de classe média vê uma mulher que já serviu cerveja até 3 da manhã. Minha mãe é professora, meu pai é servidor aposentado. Eles são bons. Bons não quer dizer sem preconceito, João. Ela falou sem agressividade, só com verdade. Mas vamos lá. Se eu aguentei cliente bêbado, aguento almoço de família.
Chegamos no apartamento dos meus pais. Condomínio simples, mas organizado, portaria, jardim bem cuidado, carro na garagem, tudo aquilo que para mim sempre foi normal. Ela olhava em volta com uma curiosidade respeitosa. Minha mãe abriu a porta com aquele sorriso largo. "Oh, meu filho, entra, entra." E em seguida olhou para ela. "Você deve ser a Larissa." "Sou sim, dona Helena. Prazer." Larissa estendeu a mão. "Prazer é nosso, minha filha. Entra, fica à vontade. Casa simples, mas é de coração." Meu pai veio da sala controlando o volume da TV. "Opa, visita, eu sou o Carlos." "Prazer, seu Carlos." Ela cumprimentou. No começo, foi aquele clima educado. Sala arrumada, café passado, bolo simples na mesa. Minha mãe, curiosa, perguntou: "O João só falou que você é gerente de um bar. Conta mais de você." Larissa sorriu. "Eu comecei como garçonete, na verdade. Fui crescendo lá dentro, aprendendo, estudando à noite. Hoje sou gerente e sócia." "Sócia?" Meu pai se interessou. "Olha aí, empreendedora." "Mais ou menos, seu Carlos. É muita ralação, mas eu gosto. O bar é minha segunda casa." Minha mãe fez uma cara meio pensativa. "Bar deve ser puxado, né? Gente bêbada, confusão." "Tem de tudo." Larissa respondeu sem se melindrar. "Mas também tem muita família, casal, trabalhador que só quer descansar. Eu aprendi a lidar. Sentamos para almoçar. Mesa posta, arroz, feijão, frango assado, salada, maionese, tudo bem caprichado. Minha mãe gosta de mostrar carinho pela comida. No meio da refeição, minha mãe solta, naquele tom que parece elogio, mas vem com veneno escondido. Eu acho tão bonito quando pessoa simples corre atrás, estuda, tenta subir na vida. Ainda mais mulher, né? Porque tem muita que se acomoda." Eu engoli seco. Larissa continuou educada. "A gente tenta, dona Helena. Eu tive muita ajuda também." "E você sempre foi magrinha assim?" Minha mãe perguntou, como quem fala de horóscopo. "Na minha época, garçonete de bar era tudo cheinha, né? Porque come resto de cozinha." Larissa deu um sorriso triste. "Não, eu era bem mais gordinha. Sofri bastante com isso. Ainda sofro um pouco às vezes, mas hoje eu sei me defender melhor." "Ah, mas o importante é saúde, né?" Minha mãe emendou. "Homem gosta é de mulher bem cuidada. E você é muito bonita, viu? João sempre teve bom gosto." Ela riu, mas eu senti meu rosto queimar. Larissa manteve a postura, mas eu consegui enxergar naqueles olhos o incômodo. Era como se cada frase viesse com uma etiqueta. "Você é menor. Você veio de baixo. Toma cuidado para não esquecer seu lugar." Depois do almoço, meu pai chamou Larissa para ver umas fotos antigas da família, tentando ser simpático. Minha mãe me puxou para a cozinha enquanto colocava a louça na pia. "João, posso falar uma coisa?" Ela começou em tom confidencial. "Pode?" "Essa moça é gente boa, eu percebo. Trabalhadora, esforçada. Mas você tem que tomar cuidado, meu filho." "Cuidado com o quê, mãe?" Já fui ficando na defensiva. Às vezes, sem maldade, uma pessoa vê numa outra uma chance de melhorar de vida. Você tem emprego fixo, estudo, estabilidade. Ela vem de bar, de família simples. Pode ser que esteja encantada com isso também." Mãe." Eu respirei fundo. "A senhora acha mesmo que a Larissa é interesseira?" "Eu não disse isso," ela respondeu, se protegendo. "Mas mãe enxerga longe. E outra, você sempre estudou, se esforçou. A senhora Larissa foi garçonete, né? Tem que ver se combina." Aquela palavra "combina" ficou martelando na minha cabeça. "A senhora tá com medo de eu descer de nível?" Perguntei direto. Ela se ofendeu. "Não fala assim. Eu só quero seu bem. Homem se envolve, se apaixona, depois a mulher larga tudo, não aguenta sua vida. Você sofre. A Larissa não é esse tipo de pessoa, mãe. Você acha que conhece. Eu só tô dizendo para ir com calma." Saí da cozinha tentando controlar a raiva e a tristeza ao mesmo tempo. Voltei para a sala. Larissa estava rindo de uma história do meu pai, mas o sorriso não chegava nos olhos. Na saída, no elevador, ela ficou em silêncio. Só quando entramos no carro é que ela falou: "Você ouviu o que sua mãe me disse na cozinha?" Eu congelei. "Você ouviu?" Eu fui beber água. Parei na porta sem querer e ouvi. Ela não estava chorando, mas a voz veio embargada. "Eu já estou acostumada com o olhar de cima para baixo, João.
Só dói mais quando vem da família de alguém que a gente gosta. Eu senti um murro no peito quando ela usou a palavra gosta. Desculpa por ela, Larissa. Não pede desculpa por ninguém, não. Cada um carrega seus preconceitos. Eu sei que sua mãe não é má. Ela só não sabe o que é acordar cedo para pegar 2 ônibus, ou ouvir piada toda vez que fala de onde veio. Fiquei quieto, dirigindo devagar, sem saber onde colocar as mãos. Uns dias depois, Gustavo apareceu no bar num dia mais vazio. Eu tinha ido ajudar a Larissa com umas contas, e ele veio de surpresa. E aí, casal? Ele brincou. Ops, desculpa. Amigos especiais. Larissa revirou os olhos, mas sorriu por educação. Quando eu fui ao banheiro, ele aproveitou e puxou ela para o lado, no balcão. Posso falar uma verdade, Larissa? Ele começou. Fala. Verdade eu encaro, ela respondeu. O João é um cara massa, mas você sabe que ele tá com proposta para ir para São Paulo, né? Ele comentou por alto, sim. Pois é. Você acha mesmo que ele vai recusar carreira boa por causa de barzinho? Gustavo falou carregando veneno nas palavras. Eu conheço o João há anos. Ele é certinho, mas não é bobo. Ele sente culpa daquele dia que zoou você. Tá tentando consertar. Você tá dizendo que ele sente pena de mim? Ela perguntou fria. Não só isso. Mas um pouco, sim. Você virou meio projeto social dele. Engenheiro bonzinho ajuda a gerente coitada do bar. Fica bonito na própria consciência. As palavras dele bateram nela como pedras. Depois, ele ainda completou. E outra, não se ilude não. Homem de classe média, família certinha, não banca mulher de bar por muito tempo. No fim, sempre volta pro mundinho dele. Quando voltei, vi a expressão dela diferente. Ela se fechou. Atendeu umas mesas, sumiu lá dentro. Mais tarde, quando o bar já estava quase fechando, chamei. Larissa, aconteceu alguma coisa? Você tá estranha. Ela respirou fundo. Aconteceu, João. Eu só tô tentando entender se eu sou uma pessoa na sua vida ou um acerto de contas com a sua própria culpa. Como assim? Você não me contou direito dessa proposta em São Paulo. Eu fiquei sabendo mais pelo seu amigo do que por você. Ele disse que você não vai jogar sua carreira fora por causa de barzinho, que eu virei projeto seu, que você sente pena. Ela falava tentando se controlar. Gustavo é um idiota. Ele não sabe o que fala. Mas ele falou. E uma parte do que ele disse bate num medo que eu tenho aqui dentro, João. Ela colocou a mão no peito. O medo de ser mais uma história que os outros contam, e não a vida que escolhem viver. Eu tentei chegar mais perto. Larissa, olha pra mim. Eu tô confuso com essa proposta sim. Tô com medo de decidir errado. Mas o que eu sinto por você não é pena, é outra coisa. Então decide, João. Não por mim. Por você. Eu não vou ser o motivo para você largar carreira, nem a desculpa se as coisas derem errado. Eu não quero te perder. Ninguém perde o que nunca assumiu de verdade, ela respondeu, com os olhos marejados. Por enquanto a gente é amigo, lembra? Então, como amiga, eu te digo, pensa na tua vida. Eu sei me virar. Eu aprendi a me virar sem homem. Aquela frase cortou fundo. Saí de lá naquela noite com a sensação de que tudo que a gente estava construindo podia desandar. Minha mãe com os medos dela. Meu melhor amigo jogando veneno. E eu, no meio, tentando segurar todos os pratos ao mesmo tempo. Eu ainda não sabia, mas a vida ia apertar ainda mais. A saúde da mãe dela, o bar ameaçado, a proposta de São Paulo em cima da mesa, e no meio disso tudo, a gente ia precisar escolher de que lado ficaria, do conforto ou do amor. E você, seja bem sincero comigo. Se sua mãe de um lado e seu melhor amigo do outro falassem mal da pessoa que você gosta, você teria coragem de defendê-la até o fim ou ia ficar em cima do muro para não desagradar ninguém? Depois daquela conversa pesada com a Larissa, eu passei alguns dias me sentindo no limbo, nem lá, nem cá, nem em São Paulo, nem no bar, nem solteiro e livre, nem assumido e comprometido. Eu ia trabalhar, fazia tudo no automático. A proposta da empresa estava em cima da mesa, o prazo para responder chegando perto. Em casa, o silêncio era mais barulhento que qualquer música. Um dia, enquanto eu pensava se ligava para Larissa ou deixava o tempo esfriar, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? João? Aqui é a Ana, irmã da Larissa. Meu coração gelou. Oi, Ana. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu.
Minha mãe passou mal de madrugada. Tamo com ela no hospital. A Larissa tá aqui, mas tá um trapo. Eu encontrei seu contato no celular dela. Achei que talvez você quisesse saber. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você já recebeu uma ligação assim que muda o clima do seu dia em 2 segundos? Eu lembro até hoje da sensação de frio na barriga. Qual hospital? Perguntei já pegando a chave do carro. Ela falou o nome, dei uma resposta rápida e em menos de meia hora eu estava estacionando em frente ao pronto-socorro de um hospital público lotado. Ambulância chegando, gente sentada no chão, choro, rostos cansados. Encontrei a Larissa num banco no corredor, abraçada a uma bolsa, cabelo preso de qualquer jeito, camisa simples. Olheiras fundas, o rosto abatido. Larissa? Chamei, devagar. Ela levantou os olhos. Quando me viu, não falou nada. Só levantou e me abraçou forte. Um abraço apertado, de quem está tentando não desabar. Minha mãe. Ela começou com a voz trêmula. A pressão subiu demais de madrugada. Ela desmaiou na cozinha. A gente trouxe às pressas. Tá lá dentro fazendo exame. Falaram de coração, de diabetes, de um monte de coisa. Eu tô com medo, João. Eu passei a mão nas costas dela, tentando passar uma segurança que nem eu tinha. Ela é forte, Larissa. Sua mãe é guerreira. A gente vai enfrentar isso junto, tá? A palavra junto escapou sem filtro, mas caiu bem. Ficamos horas naquele corredor. Um médico vinha, falava em monitorar, ficar em observação, internação necessária. A família se revezava. Gente indo buscar café, água, remédio. E eu ali, sem laço de sangue nenhum, mas com o coração pendurado naquela maca. No fim do dia, autorizaram a internação. A mãe dela ia ficar alguns dias. Na saída, ela se encostou na parede cansada. Eu não posso parar de trabalhar, João. O dinheiro já é contado. Hospital, remédio, condução. Eu não sei como vou dar conta. Você não vai dar conta sozinha, eu respondi. A gente vê isso juntos. Ela me olhou com um misto de gratidão e medo. E a sua vida? Sua proposta? São Paulo? São Paulo pode esperar. Falei pela primeira vez em voz alta. Minha mãe tá em casa, bem. A sua tá aqui, precisando de você. E eu quero tá do seu lado. Voltamos para casa dela aquela noite. O pai, abatido, falava pouco. Ana e o irmão comentavam de escalar plantão de hospital. Eu sentei com eles na mesa da cozinha, peguei papel, caneta, comecei a organizar as despesas. Era mais forte do que eu. Vamos pôr no papel. Remédio, passagem, comida, contas de casa. O que vocês têm de renda fixa? O que dá para cortar por enquanto? Perguntei. Larissa me olhava com olhos cheios d'água. João, você não precisa se meter tanto. Eu preciso sim. Pelo menos para eu olhar para minha consciência depois e saber que eu não fiquei em cima do muro. No dia seguinte à tarde fui ao bar. Ela estava lá, mesmo com a mãe no hospital. Olheiras profundas, mas firme. Por que você não fechou hoje? Perguntei. Porque se eu fechar, eu não pago a conta de luz, nem o salário dos meninos. Ela suspirou. A vida não pausa só porque a gente está doendo. Observei o movimento, mais fraco do que o normal. Alguns clientes cativos, meia dúzia de mesas, nada de encher. O que aconteceu com o movimento? Perguntei. Ela apontou com o queixo para a esquina. Olha ali. Eu virei o rosto e vi. Uma fachada nova, letreiro grande, luzes fortes, música alta. Era o bar da rede do tal investidor. Mais moderno, promoção chamativa, gente entrando curiosa. Ele abriu rápido, comentei. Dinheiro corre mais rápido que gente, ela respondeu, amarga. Metade da minha clientela foi lá conhecer. Eu sei que alguns vão voltar, mas outros vão ficar. Eles têm preço baixo, propaganda, tudo que atrai. Eu senti a urgência bater. Naquela noite, cheguei em casa e sentei em frente à proposta de São Paulo. Era simples, assinar ou não assinar. Peguei o contrato, li de novo, fechei os olhos. Vi o rosto da Larissa, a mãe dela na maca, o bar vazio, o bar cheio do outro lado da rua. Lembrei da minha mãe falando em nível. Lembrei do Gustavo falando que ela era meu projeto. Eu rasguei o silêncio do apartamento com uma frase. Eu não vou. No dia seguinte, chamei meu chefe para conversar. João, então? Ele perguntou confiante. Pronto para encarar São Paulo? Eu agradeço demais a confiança. De verdade.
Mas eu vou recusar. Ele arregalou os olhos. Como assim? Você tem noção de quantos dariam tudo para estar no seu lugar? Tenho. E talvez há alguns anos eu seria um deles. Mas hoje, eu estou em outra fase. Minha vida está aqui. Minha família, minhas relações, meus compromissos. Eu não quero abandonar isso agora. Ele respirou fundo, um misto de decepção e respeito. Você está sendo honesto. Eu respeito. Mas saiba que esse tipo de oportunidade não aparece toda hora. Eu sei. E talvez daqui a alguns anos eu olhe para trás e pense, poderia ter ido. Mas eu prefiro carregar isso do que abandonar quem eu não quero abandonar agora. Saí da sala com um peso enorme e, ao mesmo tempo, leve. No fim do dia, fui direto para o bar. Chamei a Larissa para uma conversa mais reservada, numa mesa vazia. Eu tomei uma decisão, falei. Eu também, ela disse. Mas fala você primeiro. Eu não vou para São Paulo. Ela me olhou fundo, como se quisesse checar se eu estava falando sério. Tem certeza? Tenho. Não é por um motivo só. É por um conjunto de coisas. Minha família, minha cidade, minha história e você. Ela respirou fundo, os olhos marejando. Eu não queria ser o motivo para você largar nada. Você não é o motivo. Você é parte do sentido. É diferente. Ela ficou alguns segundos em silêncio, engolindo aquela frase. E você? Perguntei. Qual é a sua decisão? Eu ainda não dei resposta definitiva para o investidor, mas tô quase dizendo não. Quase? É. Eu tô apavorada com as contas, com a saúde da minha mãe, com o bar esvaziando. Mas cada vez que eu penso em vender, me dá uma dor aqui. Ela levou a mão ao peito. É como se eu estivesse traindo todas as noites que eu chorei na cozinha e depois voltei para o salão sorrindo. Então, deixa eu te propor uma coisa, falei, sentindo um frio na barriga. Eu tenho uma reserva de dinheiro. Não é muito, mas é alguma coisa. Se você topar, eu entro como sócio minoritário. A gente coloca tudo em um papel, contrato, certinho. Eu ajudo com a parte financeira, de gestão, de estratégia. Você continua no comando como sempre esteve. A gente tenta levantar esse bar junto. Ela arregalou os olhos. João, isso é muito sério. Eu sei que é. E tô falando sério. Eu não quero ser seu salvador, nem seu patrão. Eu quero ser parceiro. Na vida e, se você deixar, nos negócios também. Ela ficou em silêncio, olhando para o salão quase vazio. Dava para ver o filme passando na cabeça dela. A garota gordinha humilhada, a garçonete exausta, a gerente que virou sócia, a filha preocupada com a mãe no hospital, a dona de bar ameaçada pelo concorrente. E se der errado, João? Ela perguntou. E se a gente quebrar? A gente junta os cacos junto também. Mas, se a gente não tentar, vai passar o resto da vida se perguntando. E se? Eu prefiro apanhar tentando do que me arrepender depois. Ela apoiou as duas mãos na mesa, respirou fundo, parecia que ia dizer não. Mas, de repente, os olhos encheram d'água. Eu vou pensar essa noite. Respondo amanhã. Tá bom, pensa em paz. Mas pensa lembrando que você não tá sozinha. Naquela mesma semana, surgiu uma ideia. Usar o que ela tinha de melhor, a relação com a comunidade, e misturar com algo que eu sabia organizar. Falei com o padre da paróquia do bairro dela. Expliquei a situação. Ele conhecia a Larissa, sabia da luta da família. A gente pode fazer uma noite beneficente, padre. Parte da renda para ajudar no tratamento da Dona Maria. Música, comida, rifa. O povo gosta. Ele topou na hora. Organizamos também uma noite de música ao vivo com artistas locais, divulgamos no boca a boca, fiz uns cartazes simples, ajuda de amigos, posts nas redes sociais do bar. Oferecemos promoção para famílias, prato mais em conta, sobremesa grátis para as crianças. No dia da primeira noite especial, o bar encheu de um jeito que não enchia fazia tempo. Vizinho, parente, gente da igreja, trabalhador que só queria ajudar. Muitos sabiam da história da mãe da Larissa e fizeram questão de comparecer. Eu vi ela circulando entre as mesas, emocionada, os olhos brilhando, abraçando quem chegava, agradecendo. Em um canto, vi até minha mãe, Dona Helena, entrando tímida com meu pai. Ela olhou em volta, meio desconfortável, mas ficou. Era um começo. No fim da noite, cansada, mas feliz,
Larissa encostou na parede do fundo, respirando fundo. João. Ela disse com a voz fraca, mas aliviada. Se isso aqui não for Deus dando uma forcinha, eu não sei o que é. Eu sorri. Deus ajuda, mas botou você e esse bar para trabalhar junto, viu? Ela riu. Limpou uma lágrima teimosa e, naquele momento, entendeu que não era só mais uma dona de bar tentando sobreviver. Era alguém que tinha gente do lado. Eu também entendi que minha decisão já estava tomada há muito tempo. São Paulo podia até ser uma oportunidade de carreira, mas ali, naquele bar simples, naquele bairro, naquela história, estava a oportunidade de viver uma vida que fizesse sentido de verdade. E você, olhando para tudo isso, me responde. Você teria coragem de abrir mão de uma grande oportunidade profissional para ficar do lado de alguém e de um lugar que o seu coração não consegue abandonar? Depois daquela primeira noite beneficente, eu tive certeza de uma coisa. Aquele bar não era só um negócio, era um milagre acontecendo em prestações. Gente simples trazendo 1 quilo de alimento, criança correndo entre as mesas, música boa, padre passando por ali, fazendo uma oração rápida pela saúde da Dona Maria, risada, lágrima, tudo misturado. No fim, cansados, a gente contou o caixa e viu que dava para ajudar na farmácia, no transporte para o hospital e ainda pagar as contas da semana. Naquela madrugada, já quase amanhecendo, Larissa veio até mim com um envelope na mão. João, eu pensei na sua proposta. Ela começou, séria. Você tem certeza que quer ser meu sócio? Porque não é bar de fachada bonita, não. É isso aqui, suor, gordura, conta atrasada, preocupação, choro no banheiro de vez em quando. Eu sorri, olhando bem para ela. Eu tenho certeza, e é justamente por isso. Eu quero estar onde a vida acontece de verdade. Ela respirou fundo, abriu o envelope e tirou um papel amassado, mas importante. Então tá. Eu fui numa amiga advogada, ela me ajudou a escrever um contrato simples. Você entra como sócio minoritário, com tanto por cento, eu continuo como majoritária. Tudo limpinho, sem confusão. Se um dia der ruim, cada um sabe o que é de quem. Eu não quero misturar sentimento com dinheiro de jeito irresponsável. Peguei o papel, li com calma, olhei para ela. Você tem razão. A gente tem que proteger o bar. E a gente também. Assinei. Ela também. Ali, naquela mesa que já tinha ouvido tanta piada, tanto desaforo, nasceu uma parceria. Não foi milagre da noite para o dia. Mas, nas semanas seguintes, a virada começou a aparecer. A gente organizou melhor o estoque, renegociou com o fornecedor, cortou desperdício, criou cartão fidelidade, parceria com o salão da irmã dela, com a barbearia da rua de trás. Uma noite por mês era beneficente, outra com música de violeiro, outra com karaokê em família. O bar começou a encher de novo. O concorrente da esquina continuava lá, iluminado, barulhento, com bebida barata e promoção chamativa. Mas, aos poucos, a gente percebeu que o povo que vinha para o nosso bar vinha por outro motivo. Se sentia em casa. Até minha mãe, Dona Helena, voltou mais vezes. No começo, meio armada, olhando em volta. Depois, foi se soltando, conversando com a Dona Maria quando ela já tinha alta, experimentando um petisco aqui, outro ali. Não vou mentir, o preconceito dela não sumiu num passe de mágica, mas começou a rachar. Um sábado à noite o bar estava cheio, mesa ocupada, garçom correndo, riso fácil. Eu estava no caixa conferindo uma coisa quando vi pela porta um carro caro estacionando. Desceu o investidor, cabelo alinhado, camisa bem passada, relógio chamativo. Ele entrou com pose de dono de tudo, olhando o movimento, medindo o lugar com o olhar comercial. Larissa o viu, respirou fundo e veio até mim. Ele voltou. É bom sinal. Tentei brincar. Quer dizer que a concorrência está incomodada. Ele se aproximou, abriu um sorriso profissional. Boa noite, Larissa. Boa noite, João, né? Fiquei sabendo que agora é sócio. Boa noite, respondi, firme. Isso mesmo. Ele lançou um olhar em volta. Eu tenho que admitir, vocês fizeram um bom trabalho aqui. Movimento bonito, casa cheia, público fiel. Parabéns. Obrigada. Larissa respondeu, mas eu via que ela estava se armando por dentro.
Ele então puxou uma cadeira, sentou sem ser convidado, apoiou os cotovelos na mesa. Vamos falar sério? Eu vim com outra proposta, melhor do que a anterior. Tirou uma pasta da bolsa, abriu, mostrou números, valores. Não preciso nem repetir, era muito dinheiro. Dinheiro que para qualquer pessoa da família da Larissa era coisa de outro mundo. Isso aqui é para você sair daqui resolvida, ele explicou. Quitar o que tiver, ajudar sua família, investir em outra coisa se quiser. E eu ainda garanto um cargo para você numa das minhas casas. Lugar maior, público selecionado, cerveja premium, som de qualidade. Você não vai precisar matar um leão por dia. Larissa ouviu tudo em silêncio. De vez em quando, olhava em volta. A família que comemorava aniversário com bolo simples, o casal de meia-idade dançando agarradinho perto do palco, o pedreiro do bairro tomando a cerveja de toda semana, a dona de casa que juntava moeda para comer fora uma vez por mês. Ele, então, soltou a frase que foi o divisor de águas. Vamos falar a verdade, Larissa. Esse povo aqui é bom para começar, mas se você quiser crescer de verdade, precisa de outra clientela. Aqui é muito povinho, gasta pouco, reclama de preço. Isso limita qualquer negócio. Na hora, o sangue ferveu. Eu ia abrir a boca, mas ela foi mais rápida. Larissa se encostou no encosto da cadeira, olhou bem dentro dos olhos dele e disse com a voz firme: Esse povinho, como você falou, foi o primeiro a acreditar em mim quando ninguém sabia quem eu era. Foi esse pedreiro, essa diarista, esse aposentado que me deu gorjeta quando eu era só uma garçonete gordinha e sem confiança nenhuma. Foi esse povo que veio na noite beneficente e ajudou a pagar remédio para minha mãe. Se não fosse esse povinho, esse bar nem existia mais. Ele tentou rir, desconcertado. Eu tô falando de negócio, Larissa. Você tá levando pro lado emocional. É que aqui, ela fez um gesto abrangendo o salão. Nunca foi só negócio. Claro que eu preciso de dinheiro. Tenho boleto, tenho família. Mas eu não vou vender minha história para você transformar isso aqui num lugar onde gente simples sente vergonha de entrar. Esse bar tem minha cara. E eu tenho a cara desse povo. Ele fechou a pasta devagar. Então você tá recusando essa proposta? Tô. Ela respondeu sem titubear. Eu prefiro ganhar menos, mas dormir em paz. Ele me olhou, esperando que eu fosse o racional da história. E você, João, não vai dizer nada? Como sócio, devia estar animado. Isso aqui é dinheiro que não cai do céu. Eu respirei fundo. Eu entrei aqui sabendo que a Larissa era a alma desse lugar. Se ela acha que o preço é alto demais, eu confio nela. Não entrei para arrancar o coração do bar e deixar só parede. Ele deu um sorriso amarelo, levantou-se. Vocês são muito românticos para esse mundo. Mas tá bom. Quando cansarem de remar contra a maré, meu contato não mudou. Foi embora. Larissa ficou alguns segundos parada, olhando a porta. Depois, virou para mim. Você tem certeza que não se arrepende? Perguntou. Se eu tivesse ido para São Paulo e te deixado aqui sozinha, talvez eu me arrependesse pelo resto da vida. Desse não, não. Ela sorriu, com um alívio visível. Então tá, que Deus nos ajude, porque agora a gente pulou da ponte sem olhar se tem água. A ponte tinha água, sim, e tinha correnteza. Dias depois, numa sexta à noite, o bar estava cheio, empolgado, clima leve. A gente tinha contratado uma ajudante nova, a Júlia. Jovem, cheinha, tímida, lembrava muito a Larissa de alguns anos atrás. Ela carregava a bandeja com o cuidado de quem tem medo de tropeçar nas próprias inseguranças. E foi justamente nela que o Gustavo mirou. Ele chegou já meio alto, depois de rodar por outros bares. Sentou numa mesa com amigos, pediu bebida, fez piada. Quando a Júlia veio anotar o pedido, ele lançou. Se derramar cerveja na minha calça, perde uns 5 quilos correndo em volta do bar, hein? Riu. Brincadeira, tá, gordinha? Os amigos riram, uns sem graça, outros acompanhando. Na hora, o bar inteiro pareceu diminuir de volume. Para mim, foi como voltar 5 anos no tempo. Eu levantei da mesa quase no impulso, mas antes que eu chegasse, Larissa já estava lá. Gustavo! Ela chamou com a voz seca. Ele virou, ainda rindo. Fala, gerente linda. Fiz só uma piada inocente. Essa aqui tem que aprender a ouvir, ué. Larissa olhou para Júlia, que estava vermelha, os olhos marejados, tentando continuar o atendimento. Tomou o bloco da mão dela com cuidado. Júlia,
Vai lá para a cozinha um pouquinho, respira, eu termino aqui. Ela esperou a menina se afastar, depois se virou para o Gustavo. O bar inteiro estava atento, embora ninguém falasse nada. Inocente é quem te aguenta até hoje, ela disse com voz firme. Isso que você falou não é piada, é crueldade. Ah, Larissa, pelo amor de Deus. Não, Gustavo, ela interrompeu. O bar é meu. As regras aqui dentro são minhas. E tem uma que eu coloquei desde o começo. Ninguém humilha funcionário na frente dos outros. Nem cliente, nem patrão, nem amigo do sócio. Ele tentou fazer graça. Lá vem o discurso da coach. Ela não recuou. Sabe o que é pior? Você não aprendeu nada. 5 anos atrás, você fez a mesma coisa comigo. Apontou para o meu corpo, riu em voz alta, chamou minha dor de diversão. Eu engoli o choro e continuei servindo mesa. Hoje eu não engulo mais. Nem por mim, nem por ninguém. Ele ficou sem graça, olhou para os amigos, tentou rir de novo. Que exagero, gente. Exagero é o tamanho da sua falta de respeito. Ela continuou. Se quiser continuar vindo aqui, vai ser como qualquer cliente. Sem piada com gordo, pobre, garçom, ninguém. Se não conseguir, a porta é ali. Silêncio. Gustavo olhou em volta. Alguns clientes o encaravam reprovando. Ele nunca tinha se visto naquela posição, de ridículo. Eu cheguei perto, falei baixo, mas firme. Ela tá certa, Gustavo. Eu devia ter te parado lá atrás. Hoje não vou ficar calado. Ele me olhou com raiva, mas por trás dava para ver outra coisa, vergonha. Tá bom, murmurou. Eu fui idiota mesmo. Júlia, chamou. Ela apareceu ainda cabisbaixa. Desculpa, tá? Falei besteira. Não era para te machucar. Eu cresci falando essas coisas e achando normal, mas é feio. Júlia deu um sorriso tímido. Tá. Larissa completou. Se um dia alguém falar isso com a filha de vocês, vocês vão ver como dói. A noite seguiu, mas alguma coisa importante tinha acontecido ali. Não era só sobre o Gustavo, era sobre um ciclo que precisava ser rompido. Depois que o bar fechou, Gustavo ficou. Esperou os clientes saírem, os garçons recolherem as mesas, o silêncio tomar conta. Se aproximou de mim e da Larissa, que estávamos no caixa. Eu merecia aquela bronca. Ele começou cabisbaixo. E não foi só por hoje, não. Foi por tudo. Larissa cruzou os braços, esperou. Eu fiz piada com você lá atrás, Larissa. Com outras também. Eu achava engraçado. Achava que era só zoeira. Desculpa. De verdade. Não tô pedindo pra virar santo nem pra vocês esquecerem. Eu só tô cansado de ser esse cara. Foi a primeira vez em muitos anos que eu vi o Gustavo sem máscara de bravata, sem personagem de rico engraçadão. Era só um menino perdido pedindo perdão tarde demais. Larissa respirou fundo. Gustavo, desculpa não apaga o passado, mas abre uma fresta pro futuro. Se você quiser ser outro homem, não é me pedindo perdão aqui no bar que vai resolver. É sobrar respeito lá fora também, quando não tiver ninguém para bater palma. Ele assentiu envergonhado. Eu vou tentar. Ela concluiu. Começa olhando para os outros como gente, não como piada. Ele foi embora. Eu e ela ficamos. Fomos para uma mesa no fundo, como tantas outras vezes. Mas, naquela noite, o clima era diferente. Parecia que além de lavar os copos, a gente tinha lavado uma parte suja da nossa história. Eu respirei fundo. Larissa, hoje quando eu vi o Gustavo falando aquilo para Júlia, eu me vi. Me vi 5 anos atrás, rindo junto, fingindo que era só brincadeira. Eu sei, ela respondeu, mansa. Mas você sabe mesmo? Perguntei. Porque tem uma parte dessa história que eu nunca te contei inteira. Naquela noite eu ri. Eu não fui só omisso. Eu participei. Eu só fui pedir desculpa depois quando já tinha doído. E às vezes eu fico pensando se eu não tô aqui até hoje só tentando aliviar essa culpa. Ela me olhou com carinho, não com julgamento. João, eu sei que você riu. Eu tava lá. Eu ouvi. Eu vi seu rosto. E, mesmo assim, você me perdoou? Eu não perdoei porque você virou sócio, ajudou no bar, fez evento, trouxe gente. Eu perdoei porque naquela noite você voltou. Voltar dói. Reconhecer que errou dói. Eu sei porque eu também errei muito comigo mesma e tive que voltar para mim. Eu baixei os olhos. Eu tenho medo de confundir as coisas, confessei.
Medo de achar que o que eu sinto por você é só culpa disfarçada. Mas, cada dia que passa, eu vejo que vai além. Eu penso em você quando acordo, fico com vontade de te contar as coisas que acontecem comigo. Sinto saudade quando não te vejo. Eu recusei São Paulo, eu entrei nesse bar porque de algum jeito você virou casa para mim. Ela respirou fundo, os olhos brilhavam. Eu também tenho medo, ela disse. Medo de achar que você é só a recompensa depois de tanta humilhação. O final feliz de novela que a gente aprende a sonhar. Medo de me agarrar em você como se fosse salvação. Mas, quando você sentou naquele hospital comigo, no corredor frio, sem ter obrigação nenhuma, quando você limpou o prato aqui dentro, apagou luz, fechou caixa comigo, eu vi que não era pena, era escolha. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O bar vazio, só o barulho distante dos carros na rua. Eu tomei coragem. Larissa, eu não sei te prometer um futuro perfeito. Posso errar, posso tropeçar, posso ter medo de novo, mas uma coisa eu sei. Eu não quero mais fingir que a gente é só amigo. Eu te amo. Do jeito confuso, imperfeito, cheio de história que a gente tem, mas eu amo. E se você deixar, eu quero caminhar com você. Não como salvador, não como herói, como parceiro. Ela fechou os olhos por um instante. Uma lágrima escorreu, lenta. Quando abriu, sorriu. Eu também te amo, João. E demorei para aceitar isso porque tinha medo de perder tudo o que construí sozinha. Mas eu entendi uma coisa. Amar não é se anular. É somar forças. Eu vou continuar sendo Larissa, dona de bar, filha da dona Maria, irmã da Ana. E você vai continuar sendo João, filho da dona Helena, engenheiro, sócio. Se a gente conseguir se amar sem destruir quem a gente é, então vale a pena. Eu me aproximei devagar, como quem tem medo de quebrar um cristal. Ela não recuou. Nos beijamos ali, naquela mesa carregada de histórias, cheiro de comida e lembranças. Não foi beijo de filme, cheio de efeito especial. Foi beijo de gente real, cansada, cheia de cicatriz, mas com vontade sincera de recomeçar. Quando afastamos, ela brincou entre risos e lágrimas. Só lembra de uma coisa. Se me fizer chorar como naquela noite lá de trás, eu mesma te expulso do meu bar, viu? Combinado, respondi, rindo também. Agora o combinado é você chorar só de emoção. Naquela madrugada, antes de apagar as luzes, eu parei no meio do salão, olhei cada mesa, cada canto, cada detalhe. Pensei em tudo, na piada cruel, no pedido de desculpas, na caminhada, na doença da mãe dela, na proposta recusada, no Gustavo sendo confrontado, no nosso beijo. E tive certeza, aquela não era só a virada do bar, era a virada da minha vida. Eu ainda não sabia, mas poucos anos depois, aquele mesmo salão ia ver a gente cortando bolo de casamento, rindo com parentes, segurando criança no colo. Mas isso é assunto para a última parte. E me diz, olhando para tudo isso, você acredita que a vida dá mesmo uma segunda chance para quem tem coragem de encarar os próprios erros? Ou tem coisa que você acha que nunca conseguiria perdoar? Alguns anos se passaram desde aquela noite em que a gente se beijou pela primeira vez no bar. É engraçado como o tempo vai mudando a paisagem, mas algumas coisas continuam iguais. A rua ganhou comércio novo, prédio, bar chique que abriu e fechou, posto de gasolina reformado. Mas quando eu paro em frente ao nosso bar e vejo a luz acesa, o som de talher batendo no prato, criançada correndo, gente rindo, eu sinto que de algum jeito a vida me pôs exatamente no lugar onde eu devia estar. Hoje eu tô com mais marcas no rosto, cabelo começando a ficar grisalho, dor nas costas no fim do dia. A Larissa tem uns fios de cabelo branco que ela faz questão de não esconder, porque diz que cada um deles é uma vitória. E para muita gente que entra ali sem saber da história, nós somos o casal do bar. Simples assim. Mas eu sei o caminho que a gente fez para chegar até aqui. Antes de te contar do final, deixa eu te perguntar. Você consegue olhar para a sua vida hoje e enxergar algum lugar onde Deus te insistiu, mesmo quando você estava indo para o lado errado? O bar, que um dia quase fechou, hoje é ponto de referência no bairro. Não é nada de luxo. Não virou franquia. Não virou programa de TV.
mas é aquele lugar que, se você perguntar na rua, o povo sabe explicar. Ah, o bar da Larissa? Vai reto, vira à esquerda. Lá sempre tem comida boa e gente boa. Lá dentro, além da cozinha, do balcão e das mesas, tem uma parede que é minha preferida. A gente mandou colocar uma foto grande, em preto e branco, da Larissa na época de garçonete. Sim, gordinha com bandeja na mão, sorriso meio sem jeito, ao lado de uma foto dela atual, dona do bar, microfone na mão, falando com a equipe. Embaixo, um texto simples, escrito por ela. Aqui, um dia, eu pensei em desistir. Aqui também eu escolhi recomeçar. Se você já se sentiu menor por causa do seu corpo, da sua cor, do seu trabalho ou da sua origem, senta um pouco, come alguma coisa. Talvez esse lugar também seja o seu recomeço. Não é vitimismo, não é autoajuda barata, é só verdade. A Dona Maria, olha, a saúde dela nunca voltou a ser como antes. Diabetes às vezes derrapa, a pressão teima em subir, já levou uns sustos depois daquela internação. Mas ela viu uma coisa que, para mim, foi o melhor remédio que Deus podia ter dado. Ela viu a filha dela se levantar, ser respeitada e entrar na igreja de vestido de noiva. O dia do nosso casamento foi um capítulo à parte. A gente decidiu fazer do nosso jeito. Nada de salão caro, nada de 300 convidados que você nem conhece. Casamos na igreja do bairro da Larissa, aquela mesma que tinha recebido ela lá atrás, quando ainda era garçonete cansada, procurando um lugar para descansar a alma. O padre que celebrou conhece a história dela desde antes de mim. Ele falou pouco, mas falou bonito. Hoje, a gente não está abençoando só uma união. Está celebrando uma história de cura. De uma mulher que aprendeu a se olhar com os olhos de Deus e de um homem que teve coragem de voltar atrás, pedir perdão e caminhar pelo lado certo. A igreja simples, arrumada com flor baratinha, estava cheia. Família da Larissa em peso, vizinho, funcionário do bar, cliente antigo. Até gente que só conhecia a história de ouvir falar apareceu. Na porta da igreja, eu vi uma cena que nunca vou esquecer. Minha mãe, Dona Helena, arrumada com o melhor vestido, tremendo um pouco as mãos, pegou nas mãos da Larissa antes dela entrar. Larissa, ela disse, com os olhos marejados, eu queria te pedir perdão. Perdão pelo quê, Dona Helena? Larissa perguntou, embora já soubesse. Pelas coisas que eu pensei e pelas coisas que eu falei. Eu tive medo. Medo de você ser interesseira. Medo de você machucar meu filho. Medo de você não combinar com a nossa família. Hoje eu vejo que você foi o melhor que aconteceu na vida dele e na nossa. Você não desceu nível nenhum. Você é quem elevou o nosso. A Larissa chorou. Minha mãe chorou. Eu chorando de longe. O fotógrafo sem saber se tirava foto ou pegava lenço. Minha mãe completou. Se você aceitar, eu queria te chamar de filha, não de namorada do João, nem de moça do bar. Filha. Larissa abraçou ela com força. Eu já me sentia assim faz tempo, Dona Helena. Eu só estava esperando a senhora me enxergar de verdade. Entramos na igreja de braço dado, com o coração explodindo. A Dona Maria, no primeiro banco, segurando firme o terço na mão, sorria com aquele sorriso cansado, mas cheio de orgulho. Depois da cerimônia, nada de festa pomposa. A recepção foi, adivinha onde? No bar. A gente fechou o bar só para os convidados. Mesas com toalha branca que a gente pediu emprestada, flores simples em garrafa de vidro, comida feita pela equipe que acompanha a Larissa desde o começo. Teve bolo, docinho, música ao vivo, teve criança dançando no meio do salão, teve abraço apertado, história lembrada. Em determinado momento, o Gustavo pediu a palavra. Todo mundo ficou meio tenso. Ele pegou o microfone, coçou a cabeça, falou: Gente, eu prometi para mim mesmo que não ia ser mais o cara da piada, então vou falar sério. Eu fui talvez um dos maiores idiotas dessa história. Humilhei a Larissa um dia, fiz piada com ela, com a Júlia, com tanta gente. Riu comigo quem não tinha coragem de me contrariar. Hoje, eu olho para esse casamento, para esse bar, para essa família e vejo o quanto eu estava vazio. Eu tô aprendendo ainda, viu? Mas queria diante de todo mundo pedir perdão. Para Larissa, para o João, para a Júlia, para qualquer um que um dia eu usei como chacota. E dizer que se Deus dá segunda chance, eu tô na fila. Teve gente que aplaudiu. Teve gente que só ficou em silêncio pensando na própria vida.
O tempo foi passando. Eu e Larissa casados, dividindo conta, cansaço, decisão de cardápio, reforma de banheiro, erro de pedido, noite que o freezer queimou, dia que faltou funcionário. Casamento, meu amigo, não é feito só de foto bonita de casamento. Mas, cada vez que a barra pesava, a gente lembrava de onde saiu. E isso segurava a gente de um jeito que só quem já chegou muito perto do chão entende. A Dona Maria seguiu lutando com a saúde, mas viveu para pegar nosso primeiro filho no colo. Sim, Deus nos deu um menino. No dia em que ele nasceu, eu estava na maternidade, segurando aquele pacotinho pequeno, chorando sem vergonha. Larissa olhou para mim e disse: "Olha, João, esse aí nunca vai crescer ouvindo o pai fazer piada com o corpo de ninguém. Nunca." Eu prometi. A gente deu a ele um nome simples, de gente comum. E nas noites em que o bar fecha mais cedo, a gente senta em casa, ele brincando no chão, a Dona Helena contando história, a Dona Maria rindo das peraltices dele, e eu penso, se eu tivesse ido para São Paulo, eu não estava aqui vivendo isso. No bar, nós criamos um projeto que nasceu do coração da Larissa. Uma vez por mês, fechamos o salão de tarde e abrimos só para mulheres. Garçonetes, cozinheiras, cabeleireiras, diaristas, meninas da igreja, vizinhas. Vêm mulheres gordas, magras, altas, baixas, negras, brancas, novas, mais velhas. A gente coloca as mesas em círculo, serve café, bolo simples, pão com manteiga. Sempre tem uma psicóloga parceira que fala um pouco, alguém que dá um testemunho. Às vezes o padre passa rapidinho para fazer uma oração, mas sem discurso longo. Larissa sempre começa dizendo: "Eu já chorei nesse chão aqui me sentindo lixo. Hoje eu sei que foi Deus que me pegou pela mão e disse: 'Levanta, minha filha, que a história não acabou.' Se você está aqui hoje se sentindo pequena, eu quero te dizer: você não é o número da balança, o saldo da sua conta, nem o currículo que você não tem. Você é muito mais. Se eu conseguir recomeçar, você consegue também." Tem noite que o bar vira mar de lágrima, mas sai todo mundo mais leve. Teve uma vez que uma moça nova, a Júlia, aquela mesma que o Gustavo humilhou um dia, pediu para falar. Ela contou que se não fosse o jeito que a Larissa a protegeu, talvez tivesse largado o trabalho, largado a vida, se enfiado numa tristeza sem volta. Quando eu entrei aqui, eu achava que ia ser só mais um emprego. Hoje, eu sinto que entrei numa família. Ela disse. E aprendi que ninguém tem o direito de me dizer que eu sou menos por causa do meu corpo. Nessas horas, eu olho para Larissa e penso, essa mulher, que um dia ouviu rostinho bonito, corpinho 2, hoje é referência de força para tanta gente. A vida não virou conto de fadas, não. Tem dia que o movimento cai, a luz aumenta, o fornecedor aperta. Tem discussão nossa por besteira, tem cansaço, tem noite que a gente briga por coisa boba. Mas quando a gente deita, respira fundo e lembra de onde saiu, a raiva diminui. Fica a gratidão. Eu olho para trás e vejo um menino de 22 anos rindo da garçonete gordinha para não ficar para trás. Vejo o mesmo menino, um pouco mais homem, voltando envergonhado para pedir desculpa. Vejo o homem de hoje que ainda erra, mas não foge mais. Se eu posso te dizer uma coisa, depois de tudo isso, a vida é dura, mas às vezes ela é muito justa com quem tem coragem de se encarar de frente. Nem sempre a justiça é perfeita, do jeito que a gente idealiza. Mas quando a gente escolhe o amor e o respeito, mais cedo ou mais tarde, a vida dá um jeito de aquecer o coração da gente. Hoje, quando vejo alguém fazendo piada com o corpo de outra pessoa, com o trabalho de outra pessoa, com a origem de outra pessoa, eu não fico mais em silêncio. Porque eu sei o estrago que isso faz. E sei também o poder que um "desculpa, eu errei" pode ter. Se um dia você passar por Goiânia e entrar num bar simples com foto de uma mulher gordinha e a mesma mulher magra do lado, com uma frase sobre recomeço na parede, talvez seja o nosso bar. Se eu estiver por lá, pode chegar na mesa, puxar uma cadeira e dizer: "João, eu ouvi sua história." Eu vou sorrir, apertar sua mão e te perguntar: "E você? Qual foi a escolha difícil que mudou a sua vida?" Agora eu quero ouvir de você. Me conta o que você achou dessa história. Você conhece alguém que já passou por algo parecido? Escreve nos comentários o que você está sentindo agora. Eu leio tudo com muito carinho.